Boa noite, boa noite. Deixa eu mandar mensagem aqui. Beleza, estamos ao vivo. Essa luz aqui do meu rosto, agora sim. Ficando cego aqui com uma luz vermelha no rosto. Boa noite, pessoal, boa noite. Quero ser feliz, é você o meu lugar. Não tenho outra diretriz, é melhor você parar. Eu quero ser feliz, é você o meu lugar. Não tenho outra diretriz. Lê, 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 lê. Beleza, rapaziada? Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live de aquecimento do nosso evento Jornada do Cavaquinho, que vai acontecer nos dias 3, 4 e 5 de junho, ou seja, semana que vem. Na próxima semana, terça, quarta e quinta, dias 3, 4 e 5 de junho, um evento totalmente online, totalmente gratuito, onde eu ensino pessoas comuns como você e eu a tocar cavaquinho. Em 4 semanas você vai aprender os primeiros passos a tocar o seu cavaquinho em apenas 4 semanas. Então assim, não perde tempo, vem comigo que eu tenho certeza que nesse evento você vai ter dicas, informações, conteúdo que você ainda não viu. Eu te desafio a entrar nesse evento e sair dele sem ter aprendido nada. Eu te desafio porque você vai aprender muita coisa. Você vai ver muita coisa que outros professores não falam. E não falam muitas vezes, ou porque não querem falar, ou porque realmente não sabem. Então, fica aí a dica, viu? Vem comigo que semana que vem você vai ter 3 aulas importantes, que eu vou destrinchar como que você vai, qual é o caminho que você precisa percorrer para poder aprender a tocar o seu cavaquinho, aprender a tocar as primeiras músicas em apenas 4 semanas. Beleza? Então tá bom. Deixa eu ver comentários aqui já, nós temos por aqui. Já comenta aí a cidade, seu nome e a cidade de onde você está assistindo essa live. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite. Deixa eu ver aqui. O João Luiz, boa noite, João, seja bem-vindo. Souza, show de bola. Beleza? Boa noite. O João comentou: problema que não tenho cavaco, mas vou participar. Beleza, não tem cavaco, participa, mas já te adianto, para aprender a tocar cavaquinho, vai precisar ter o cavaquinho. Não tem jeito, não tem como aprender a tocar cavaquinho sem ter um instrumento. É a mesma coisa que ir pra guerra sem o fuzil. Não dá, tem que ter, tá beleza? Irailton, Brasília, boa noite Fábio de Barueri, boa noite Paulo de Cruzeiro, São Paulo, boa noite Fábio, boa noite Júnior, boa noite pra geral, boa noite pra galera. Vamos pro tema de hoje? Olha só, se tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses 25 anos ensinando cavaquinho, é que
tão importante e às vezes até mais importante do que ensinar o caminho certo é você ensinar os erros que as pessoas não podem cometer. Isso é tão importante ou mais. Sabe por quê? Porque eventualmente você mostra o caminho certo, mas a pessoa acha que está caminhando certo e ela está cometendo erros. Então, quando você não alerta os possíveis erros, as pessoas podem cair nos erros e acabam não aprendendo. Então eu gosto de falar muito sobre os possíveis erros para que você não cometa esses erros. Ou se cometer, puxa, isso aqui o Paulo falou que poderia acontecer. Então, se isso acontecer, eu devo fazer tal coisa. Então já fica aqui a dica, tá? Para a gente atentar não só para o caminho certo, mas também para os possíveis erros, as possíveis falhas que você pode cometer. Quanto mais coisa você sabe, mais simples fica a sua jornada. Quanto mais coisas você sabe sobre cavaquinho, sobre erros, sobre experiências de outras pessoas, mais simples fica a jornada. Vamos lá. Por que eu vou inventar a roda se outra pessoa já inventou a roda? Não, cabe a mim agora saber como que a roda funciona. Se outras pessoas já mostraram como é que a gente faz, por exemplo, para fazer um reboco numa parede, por que eu vou querer estudar um reboco de parede? Não, eu tenho que saber aplicar o reboco e possíveis erros que eu posso cometer ao fazer o reboco da parede. O cavaquinho é a mesma coisa. Você tem que saber os possíveis erros. E hoje eu vou falar de um erro que, olha, a maioria dos alunos comete. E comete porque assim, é o sonho da galera. Tocar cavaquinho é o sonho de muita gente. De muita gente. Então quando você tem um sonho, você fica entusiasmado quando você coloca nos seus planos de execução realizar o sonho. Caramba, eu vou realizar meu sonho. Beleza, vou comprar uma casa na praia. Ótimo, maravilha. Você coloca na sua cabeça que você vai comprar uma casa na praia. Aí você começa a trabalhar por isso. Aí começa a fazer, começa a organizar, planejar e vai colocar em execução. Você fica empolgado. Você quer ir todo final de semana para a praia para ver como é que está o terreno, para ver como é que está o andamento das coisas, escritura, isso. Já passeia lá nos lugares lá próximos para ver como é que vai ser. Já procura conhecer a vizinhança, já começa a se familiarizar, você começa a viver aquilo. Com o cavaquinho é a mesma coisa. Você compra o cavaquinho, você quer aprender, e aí você começa a querer viver essa experiência com o instrumento. E isso é muito legal, é muito prazeroso. Então você fica muito empolgado. Só que essa empolgação, assim como qualquer outra coisa que você vai fazer na sua vida, ela tem um prazo de validade. Se ela não for alimentada, você desiste, você para. Casa na praia. Vou pegar o exemplo da casa da praia que eu falei. Você começa lá muito empolgado e tal, daqui a pouquinho você começa a olhar, mas casa na praia gera despesa, cara. Incomodação. Tem uns parentes que querem me visitar e já estão pedindo a casa da praia emprestada. Aí você começa a ver um monte de problemas. Se você não olhar, não tiver uma forma de avaliar e de olhar para os pontos positivos que você está tendo nessa casa da praia, você vai se desfazer, porque se você só vê coisa ruim, então você vai largar. Não quero mais casa na praia. Estou me incomodando para quê? Não quero mais esse negócio, não estou gastando. Os parentes chatos estão querendo emprestar da casa na praia. Eles vão lá, usam, estragam tudo, deixam tudo sujo, tudo estragado. Para que eu vou ficar me incomodando? Não preciso disso. Aí você procura, aí você desiste. Cavaquinho, mesma coisa. Você vai lá, começa a tentar aprender, que é empolgado e tal, e começa, mas tem a dor nos dedos, mas tem isso, mas eu não estou encontrando o conteúdo certo, mas eu estou vendo no YouTube aqui o professor que está mostrando aqui, mas eu não consigo fazer igual, e aí você começa a achar só problema. E aí, naturalmente, como qualquer ser humano comum, como eu, como você, acaba muitas vezes desistindo. Então essa é a ideia, é de você poder entender que neste processo, você vai ter coisas que vão ser positivas e tem coisas que você vai passar que não serão tão positivas assim, mas que você tem que aprender com elas. Tem que aprender com isso, beleza? E uma das coisas que a gente acaba fazendo, um erro que a gente acaba cometendo quando está aprendendo, é o seguinte: você começa super empolgado, super feliz, você quer aprender a tocar um instrumento lá, tudo maravilha, beleza, e aí você começa a treinar. Só que o treino, você tá louco para tocar uma música.
Você quer tocar a primeira música no cavaquinho. Você quer tocar já o seu samba, o seu pagode. Quer fazer um churrasco lá com a galera e tal. E aí você começa a treinar. Aí você faz um acorde. Lá maior, por exemplo, tá? Acorde de Lá maior. Se um dia meu coração for consultado para saber se andou errado, será difícil negar. Então eu fiz uma passagenzinha aqui. Aprendeu Lá maior? Quando você está aprendendo, você não vai sair tocando assim. Você vai aprender o acorde. E o acorde ele vai sair nas primeiras vezes assim, ó. Não assim, ó. Ele vai sair abafado. Você vai ter problema com o dedo, com encaixar o dedo, com a pressão no dedo. Vai doer o dedo. Então você vai ter uma série de dificuldades. Aí você começa a ver, puxa, mas é difícil esse negócio. O que eu vou fazer? Eu vou experimentar tocar uma música. Vamos lá, vou tocar uma música. Aí você começa a treinar e começa a acelerar as coisas. A ansiedade começa a fazer você acelerar as coisas, a querer tocar rápido. Vou aprender uma batida. O professor ensinou uma batida, beleza. O professor ensinou uma batida lá que é batida do tamborim. Só que você quer fazer rápido, né? Eu estou fazendo rápido, porque tenho experiência. Agora a maioria das pessoas, ao tentar fazer rápido, se atrapalha. Faz errado, não sente o instrumento, não sabe exatamente como é que você está estudando, o que você está vendo ali, como é que você está fazendo esse ritmo. Então se você não tem consciência do que você está fazendo, você não vai aprender. Você até pode acertar em algum momento, mas você não vai ter consciência e saber exatamente onde você está acertando e onde você está errando. Ter a consciência daquilo que a gente está fazendo no início é fundamental. Fundamental. Qualquer coisa que você for aprender na vida, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que colocar o seu cérebro focado naquilo que você está fazendo. Prestando muita atenção em todos os detalhes, para que você tenha consciência do que está fazendo. E só depois, à medida que você vai treinando, vai praticando, vai repetindo, vai exercitando, é que você vai automatizando todos os seus aprendizados. E aí passa a ser algo inconsciente, um movimento inconsciente. Obviamente que a gente não lembra, tá? Mas quando a gente aprendeu a caminhar era assim. A gente tinha que pensar, colocar consciência sobre aquilo que a gente estava fazendo. Coloca uma perna, coloca outra e depois vai caminhando e assim vai produzindo o movimento. Consciência sobre o que está fazendo. Para só depois, ao longo do tempo, você ir automatizando o seu cérebro, os seus movimentos e tornando os movimentos inconscientes. E aí, sabe o que é o interessante disso tudo? É que quando o movimento ele é consciente, quando a gente está aprendendo, o movimento é consciente, você usa muita energia do cérebro, porque precisa estar muito focado no que está fazendo. Já quando o movimento é inconsciente, o cérebro não usa energia quase que nenhuma. Quase que nenhuma. Então o nosso objetivo primeiro é tomar consciência do que a gente está fazendo, para só depois, a partir da repetição, da automatização das coisas, do exercício daquilo que a gente está fazendo, tornar um movimento inconsciente. Quer ver um exemplo disso no cavaquinho? É o Lá maior, por exemplo. Vou dar o exemplo do Lá maior, tá? Vou fazer o acorde de Lá maior, beleza. Para mim é um movimento inconsciente, porque já treinei muito, já pratiquei muito. Só que para quem está no início, o movimento tem que ser consciente. Sabe por quê? Porque a pressão que você vai fazer, você vai prestar atenção na pressão que você está fazendo, na posição do dedo. E aqui, esse acorde, tá? Ele é uma pestana, né? A gente chama de pestana, que é colocar o dedo sobre todas as cordas numa casa. Aqui eu estou na segunda casa, o Lá maior é aqui, ó, na segunda casa, o dedo indicador sobre todas as cordas e pressiona. Sabe qual é o problema? É que nós temos aqui, ó, deixa eu mostrar para você aqui, ó. Nos dedos nós temos esses meinhos aqui,
a junta, né? O pessoal chama de junta, mas é a interface ali entre as falanges dos dedos. Então, justamente esse espacinho aqui, ó, onde está bem marcado aqui, ó, a corda não pode ficar nem aqui e nem aqui. Por quê? Porque é aqui que dói muito, é muito sensível e você não consegue pressionar o suficiente. Então a dica da pestana é essa, é você fazer com que as cordas fiquem nas outras posições do dedo. Então vou mostrar para você aqui, ó. Ó, vou fazer a pestana, tá? Olha ali, ó. Olha ali, ó. Tá vendo que ali, ó, esse risquinho ali, ó, do meu dedo, ó. Deixa eu mostrar aqui com a outra mão. Pera aí. O risquinho aqui do meu dedo, ó. Tá vendo o risquinho aqui do meu dedo? Ele tem que ficar entre as cordas. Ele não pode ficar na corda. Então ali, ó. Beleza? Ó, aqui, ó. Ó. Ou aqui, ó. Aqui eu coloquei agora o risquinho do dedo. Aqui, ó, entre as duas cordas de baixo, tá vendo? Ó. Aí, beleza. Aí fecha, ó. Sem dor, sem sofrimento, nada. No início incomoda, porque naturalmente incomoda qualquer acorde, tá? A pestana acaba incomodando mais e ela parece simples. Para quem tá aprendendo, olha assim, pá, mas é só um dedo só sobre todas as cordas? Mas isso é muito simples. É simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Por quê? Porque você precisa... Ó, é simples, é posicionar um dedo sobre todas as cordas. Só que se você colocar alguma corda naquele vãozinho ali que tem do dedo, vai doer muito. E você não vai conseguir fazer a pressão que precisa. Então essa dica é importante. Tá, mas como é que eu faço isso? No início você tem que parar, prestar atenção onde é que posiciona o dedo e aí sim posicionar. Ah, mas isso eu preciso fazer toda vez, Paulo? Lógico que não. Lembra como eu falei? Primeiro, consciência. Então primeiro você faz devagar, lento, ó, devagar. Posiciona bem o dedo, presta atenção no que está fazendo. E aí sim, aí faz. Com o tempo, você vai repetindo, praticando, exercitando, vai, que vira um movimento inconsciente. Hoje eu não preciso pensar, eu tenho que cuidar para que meu dedo não fique posicionado lá, para não machucar entre as... Não, eu não preciso ficar pensando nisso. Porque automaticamente já vai, o dedo ele vai sozinho. A mesma coisa, a batida. Eu não presto atenção na batida que eu estou fazendo. Eu deixo fluir. É automatizado, é inconsciente, é um movimento inconsciente. Eu faço um movimento aqui no cavaquinho de forma inconsciente. Eu posso conversar com vocês aqui, tocar mais baixinho, tocar mais alto, fazer batida de partido alto e ficar falando, sem problema nenhum, dando aula. Fica um negócio chato, porque eu tô falando, né? Fica essa coisa incomodando. Mas é só para mostrar que esse movimento pode e deve ser um movimento inconsciente, mas você não vai conseguir fazer esse movimento inconsciente sem antes ter total consciência do que você está fazendo e praticar, porque é difícil. E por isso, muita gente tem dificuldade de cantar, de tocar e cantar junto. Tocar e cantar junto é um mega desafio. Por quê? Porque você precisa, no início, ter consciência do que você está fazendo. É a batida, é a mão esquerda, a posição dos acordes, é o sincronismo entre uma coisa e outra. E ainda cantar, nossa, é uma coisa quase impossível. Por isso a recomendação é, primeiro você toca. E tenta cantar, se for o caso, tentar imaginar a música, né, na sua mente. Não tenta cantar junto, porque senão você vai se atrapalhar. Então tenta automatizar, tornar esse movimento cada vez mais inconsciente. E à medida que tiver tranquilo, tô tocando, tô fazendo os movimentos, tá show de bola, maravilha. Você vai conseguir vencer essa etapa. Mas primeiro, começa devagar. Se você começar rápido, na ansiedade de querer tocar, na primeira semana a primeira música, na segunda semana você vai atropelar as coisas, você vai pular etapas. E aí você vai demorar muito mais para aprender. Por quê? Porque você vai criar vícios. E essa é uma armadilha que eu recomendo que você não caia. Siga um passo a passo, bem estruturado. Primeiro monte os acordes.
Escute bem, treine bem seu ouvido para escutar uma boa batida. Treine bem a mão direita. Primeiro treina a mão esquerda, depois treina a mão direita. Depois você treina o sincronismo entre essas duas coisas. E aí sim você vai. Mas treina tudo muito devagar. Vai com calma. Calma. Você vai chegar no momento que você vai tocar para arrebentar. Você vai fazer. Eu vou botar teu nome na macumba. Vou procurar uma feiticeira, fazer uma quizumba pra te derrubar. Você me jogou um feitiço, quase que eu morri. Só eu sei que sofri, que Deus me perdoe, mas não me vingar. Eu vou botar teu retrato num prato com pimenta. Quero ver se você aguenta a maneira que eu vou te jogar. E aí você vai chegar, mas antes, pra chegar a fazer isso, você vai ter que fazer devagar, acorde por acorde. Treinar a batida devagar. Treina devagar. Calma. Eu sei que você está ansioso para tocar, mas não pula as etapas. Se você pular, você vai colocar, muito provavelmente, seu projeto na lata do lixo. Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui para conversar com a galera. E agradeço demais já quem está colocando perguntas, comentários, porque isso deixa a nossa live muito mais dinâmica, muito mais interessante, né? Deixa eu ver aqui, o João... deixa eu dar uma boa noite da galera aqui. Pessoal falando de... Aqui eu já falei. O Flaviano Souza, de João Pessoa, também chegou para nos acompanhar aqui. O João Luiz está no posto de trabalho. O sinal de internet está fraco. Rio de Janeiro, Júlio César, bem-vindo mais uma vez aí, Júlio. Obrigado pela moral aí. Aí o Júlio coloca a pergunta: professor, eu toco violão no básico. Qual o grau de dificuldade para aprender cavaquinho? Beleza. Violão não é bem direcionado ao instrumento, tá? Mas vamos lá. Qual a principal característica do cavaquinho? É que o cavaquinho ele é um instrumento normalmente utilizado para você tocar samba, pagode, chorinho, certo? É isso, samba, pagode, chorinho. Eventualmente tem uma pessoa ou outra usando o cavaquinho em outros estilos musicais. Mas por que eu quero chamar a atenção disso? É porque o estilo musical do samba, do pagode, do chorinho, ele tem um ritmo sincopado. O ritmo sincopado é um ritmo que tem um deslocamento do tempo forte. Tecnicamente, tá? Falando do ponto de vista teórico, é isso. Há um deslocamento do tempo forte, do tempo fraco para o tempo forte. Para a cabeça do tempo. É aquele negócio, né? Vamos tocar um rock, tá? Vamos tocar um rock. Se a gente for tocar um rock que não é um ritmo sincopado, o baterista ele vai fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e pá, pá, pá. Sempre na batida do tempo forte da divisão. Já o samba e o pagode, lembra do surdo, tá? Como é que é o surdo? Quem toca surdo aí? Quem toca surdo vai saber. O baterista vai contar, né? Alguém vai contar a entrada. 1, 2, 3, 4. Tum. Você entra antes. O surdo sempre faz a chamada antes. Por quê? É o tempo forte sendo deslocado para o tempo fraco. Então você tem o tum da tique tum da tique tum da tum. Então se você for contar nos tempos, vendo o tempo forte e o tempo fraco, você tem um leve deslocamento. E isso torna o ritmo do samba e do pagode muito mais difícil de tocar. Por isso que as pessoas têm mais dificuldade. Se você for tocar um rock, você vai fazer aqui, né? Fácil, extremamente fácil pra você e eu e todo mundo cantar junto, sempre na batida do tempo forte. Agora, se você vai tocar um samba, né? Ai, que saudade que eu sinto de nós. Quando eu penso em dormir não consigo. Quando eu deito escuto a sua voz. Tem uma série de nuances. Por isso, pagode e samba acabam sendo mais difíceis.
Do ponto de vista de instrumento, eu acho o cavaquinho mais difícil do que o violão. Porque o violão você tem muito mais recursos, você tem mais cordas, você tem mais notas possíveis. Então você pode brincar muito mais com o instrumento, tem mais recursos. O cavaquinho, ele tem uma limitação de cordas. Ele é um instrumento que, do ponto de vista rítmico, ele é mais exigido. Então eu acredito que o cavaquinho é mais difícil. Mas para quem já tem uma experiência em outro instrumento musical, sem dúvida nenhuma, você tem uma facilidade a mais. Porque você já aprendeu algumas coisas. Pressão de dedo, formação de acorde, você já formou. Embora seja em outro instrumento de cordas, você já formou. Você já fez esse exercício. Você já acostumou, o seu cérebro já acostumou em algum momento a trocar os acordes, a fazer a pressão certa para ter a sonoridade adequada. Então, essa etapa você já pulou. Então, você já sai, né, vamos dizer assim, um caminho mais à frente do que outras pessoas que estão do absoluto zero. Fechou, Júlio? Espero ter respondido, tá? Deixa eu ver a pergunta do Fábio aqui, ó. Só sai abafado o som do cavaco. Fábio, deixa eu te dar uma dica aqui. Só para não voltar no tema, tá? Porque a gente já falou nisso em outras lives, mas tem live importante anteriores, dessa semana inclusive. Eu acho que foi ontem, inclusive, que eu falei sobre a importância de levar o cavaquinho para um luthier, para deixar o cavaco macio. Isso ajuda do ponto de vista de regulagem do instrumento para evitar cordas abafadas. Agora vamos lá. Do ponto de vista da técnica da mão esquerda, você tem algumas coisas que tem que cuidar. Vamos lá. Primeiro, a pressão tem que ser adequada. Você tem que pressionar a corda para sair um som bom. O dedo, ele tem que estar de ponta. Ele não pode estar assim é de ponta, ó. A pontinha do dedo, tá? Não pode estar assim, ó, deitado. A não ser que seja uma pestana, né? Aí ok. Mas tem gente que vai fazer o acorde assim, ó. Que é tocar aqui e vai fazer assim. Ó. Aí ficam os dedos assim, ó. Não, os dedos não podem estar deitados. Eles têm que estar todos de pontinha. Assim, ó. Todos de ponta. Pegando a ponta do dedo na corda, tá? Então, é assim. Então, beleza. Pressão, ponta do dedo e observar. Casa e corda. Por que casa e corda? O dedo, ele pode transitar dentro da casa, mas se ele ficar um pouquinho a coisa mais pro lado aqui, ele fica em cima do traste. E aí, o som fica abafado. Porque não sai o som, ó. Por mais que eu pressione, tá? O som fica ruim. Então, se ficar em cima do traste, vai ficar ruim. Então, tem que ficar bem no meio da casa, ou um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, não tem problema. Só tem que cuidar para não pegar no traste. E cuidar a corda, para que não interfira na corda de baixo. E às vezes, você acaba interferindo. Dica de ouro para treinar acorde e evitar abafar as cordas, para que o som saia bom. Vou formar os acordes. No início, você vai fazer o seguinte, você vai formar o primeiro acorde. Formou o acorde, montou o acorde, beleza. Agora eu vou testar. Não vou tocar. O que acontece? Como eu falei, a gente já quer sair tocando, já quer fazer batida. Só que acontece que uma corda ou outra, uma nota ou outra ficou abafada na formação do acorde. Então você precisa testar o acorde. Como é que eu testo? Assim, ó, corda por corda. Todas com som limpo. De novo. Beleza, tá som limpinho? Show de bola. Paro. Começo de novo. Ah, mas o som não tá limpo, Paulo. Vamos pensar que seja assim, ó. Ó. Para, olha para os dedos, veja se tá de pontinha, se tá pressionando o suficiente, se tá bem posicionado, não tá pegando no traste, não tá pegando na corda vizinha, né, na corda de baixo ou na corda de cima. Testa de novo. Testou, beleza? Ficou bom? Esse é o treinamento para evitar que os acordes fiquem abafados. Tá bom, Fábio? Veja se eu te respondi aí qualquer coisa, coloca aqui se ficou uma dúvida, tá? Jean, esse movimento do dedo é para abafar as notas? Esse aqui, quando eu faço os acordes? Deve ser esse, né, Jean? Sim. A batida, a sua batida, o seu ritmo, ele depende tanto da mão direita quanto da mão esquerda. Porque, como é no tamborim, ó. No tamborim, a gente faz isso aqui, ó. Tamborim. Isso aqui é meu tamborim, tá? Beleza? No tamborim você bate e abafa, ó. Então você fica assim, ó.
Ó. Vamos pensar que eu não fosse abafar, tá? Olha como ficaria o tamborim. Abafando. É outra coisa, né? É outro tempero. É outro tempero. Então muita gente acaba falhando na batida, não é na mão direita. Não é na mão do ritmo. Muita gente falha porque não faz esse leve soltar de cordas aqui, ó. Não precisa soltar as cordas, tá? É só parar de pressionar um pouquinho, ó. Então, assim como no tamborim, no cavaquinho é a mesma coisa. Como que eu treino isso? Toca e abafa, toca e abafa, toca e abafa. Só que diferentemente do tamborim, que a gente abafa pressionando, no cavaquinho você abafa soltando. Então tem que treinar isso aqui, ó. Eu quando me vejo assim na live eu fico impressionado, cara, porque eu faço cada careta tocando, que é um negócio... Olha, bicho bem feio, rapaz. É um negócio, uma tristeza. Eu faço cada careta tocando que nem eu aguento aqui. Música do Jorge Aragão, ó. Abafamento, total. Toca e abafa, ó. Beleza? Fechou, Jean? Acho que eu respondi, tá? Deixa eu ver o Paulo aqui. Professor, quanto tempo devo trocar as cordas do cavaquinho? Camarada, deixa eu te dizer. É difícil isso porque assim vai variar de pessoa para pessoa, de estado onde você tá, né, de cidade, porque depende da umidade do ar, depende do quanto você sua nos dedos, porque o que destrói mais as cordas não é a utilização do instrumento, não é o instrumento, não é a corda em si que fica velha, é a quantidade de sal que tem, de suor que tem na ponta dos dedos e que vai destruindo e vai degradando as cordas, tá? Eu costumo trocar ali de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, eu troco porque não toco mais profissionalmente. Quando eu tocava profissionalmente, eu fazia média de 5, 6 shows e eu já procurava trocar as cordas. Eu era muito chato nesse negócio, né? Então eu não lembro agora, tá? Mas era um negócio assim, tipo 5, 6 shows. Não, 5, 6 shows não. 5, 6 dias na semana que eu fizesse shows, porque cada noite eu fazia 2, 3 shows numa noite. Então, isso daria 5, 6 shows, daria em torno de 18 shows de 1 hora mais ou menos, que é bastante, né? É bastante. 18 shows de 1 hora, você está falando aí de 60 minutos. Não vou fazer o cálculo agora aqui, que eu vou errar esse cálculo. Mas deu para entender, né? Pior que eu sou bom de matemática, mas não vou fazer esse negócio agora aqui. Júlio, obrigado. Ah, legal, cara, legal. O Fábio vai levar amanhã, acredito que seja no Luthier, né? José, professor, eu tô no trabalho assistindo, mas vou ter que sair próximo. Beleza, tamo junto, meu camarada. Assiste depois aí, tá bom? Meus dedos são muito curtos. Jean, vou te dizer, cara, isso não é um problema. Não é um problema. Tem gente que acaba pensando que isso pode ser um problema. Não é um problema, tá? É realmente a questão de acostumar e a flexibilizar os dedos. E aí tem duas coisas. Cérebro mandando informação para os dedos. E a outra coisa é motricidade fina. A habilidade dos dedos de conseguir encaixar direitinho a posição certa nos acordes, tá bom? Você vai conseguir, pode ter certeza. Souza, já tô com a ponta dos meus dedos todos comidos. Sensacional. É assim, cara, é assim, no início é assim. Ai, vou saber. Deixa eu ver, Marcelo, professor, eu vou sair agora, vou resolver um problema. Beleza, meu camarada. João Luiz, eu sou canhoto, vou ficar repique, mas vou
participar do som do cavaco. Gosto muito. Eu não entendi muito bem aqui, mas... Cara, pra canhoto não muda nada, tá? Essa pergunta que sempre vem assim, Paulo, muda alguma coisa pra canhoto, né? Você tem duas opções. Pegar um instrumento de destro, inverter e manter as cordas como de destro, ou seja... você coloca aqui a quarta corda embaixo, né? O que eu acho ruim. Só que aí, se você decidir por isso, você tem que inverter todas as posições de acorde. Aí tem que inverter na mão. Agora, se você for fazer do jeito que eu recomendo, para poder usar as mesmas informações, o ideal é você inverter as cordas. Aí você pega a quarta corda, coloca para cima, terceira vem para cá, segunda e primeira. Inverte as cordas. E inverte o rastilho também, que é essa parte aqui de baixo, que normalmente a parte mais grave ela fica um pouquinho a coisa mais alta. Então faz diferença na hora de tocar, tá? Vamos ver se eu consigo fazer um acorde aqui com a mão direita. Eita, é horrível, né? Quando a gente está aprendendo, às vezes a gente até esquece isso aqui, né? Olha só que tristeza. Ai, ai, ai. Meu camarada. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Ó, sai tudo abafado, ó. Tá faltando pressão, vamos de novo. Ó, é esse aqui, ó. Ai, dói os dedos. Não tô acostumado com o cavaquinho ao contrário. Ó, esse aqui que tá faltando pressão. Não, ó. Ó aqui o erro, ó. O dedo 3 aqui, ó. Pra quem tá chegando agora na live, tá? Eu ainda sou professor de cavaquinho. Só que eu inverti o cavaco pra passar pela mesma experiência que quem tá começando, tá? Porque se eu inverter aqui, eu sou destro, tá? Mas é que a câmera fica invertida. Então aqui, ó. Eu toco cavaquinho, tá? Eu vou fazer no contrário aqui pra gente ver como é que fica. Vamos ver. Olha só. Aqui e aqui. Não, aqui eu quero fazer assim. Não, é assim mesmo. Pra inverter. Aí é que eu tô fazendo um Fá, mas ele tá invertido, tá? Que tá invertido, ó. Esse dedo aqui não tava de pontinho, ó. Tem que ficar de ponta. Ó, tá pegando aqui, ó. Onde é que tá pegando a corda? No dedo 3, ó. Ele tem que ficar mais assim, ó. Tem que cortar a unha também, né? Porque tá difícil. Ó. Eita! Eita, cavaquinho duro! Eita ferro. É assim. No início é um verdadeiro inferno. É na força do ódio que o negócio vai. Deixa eu ver aqui os comentários aqui. Repique de mão. Ah, beleza. Ah, repique de mão é show de bola. Repique de mão é show de bola. Leandro Rocha, comecei a te acompanhar agora. Qual a afinação padrão do cavaco? Afinação padrão: Ré, Sol, Si e Ré. Ré, Sol, Si, Ré. Dona Fia, cadê ioiô? Cadê ioiô? Cadê ioiô, Dona Fia? Cadê ioiô? Cadê ioiô? Cadê ioiô? Beleza, deixa eu ver aqui. Também sou canhoto. Meu som só é acima, não consigo acertar. Cara, quando a gente está aprendendo, olha como ficou meu dedo aqui, ó. Ali, ó, tudo marcado, ó. Teria que cortar as unhas um pouco aqui para ficar legal, para poder fazer direitinho, né? Mas é isso, você começa a sentir uma sensibilidade nos dedos muito grande. E aí vem a recomendação, ó. Aqui, ó. Marcou o dedo, para um pouco, relaxa o dedo, deixa circular o sangue na ponta do dedo de novo e vai para mais uma rodada de exercícios. Pratique entre 20 e 30 minutos, no máximo. No máximo. Por quê? Porque se você praticar mais do que isso, você vai fazer bolha na ponta dos dedos. E bolha na ponta dos dedos não é o que forma o calo. O que forma o calo é a frequência que tem o atrito. Então o atrito vai gerando o atrito, vai fazendo, né? Ele vai machucando de leve, mas não chega a dar uma lesão.
Então, para você não ter problema, se der uma bolha, você vai ter que parar. Né? Então, é melhor você realmente ir devagar, vai com calma, vai formando os acordes e tal. Para. Doeu demais? Para. 20 a 30 minutos por dia é mais que suficiente. É mais que suficiente, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Paulo, o curso dia 3 vai ser em qual plataforma? Vai ser no meu site, tá? Eu vou colocar no meu site, né? Mas aí eu vou mandar o link direitinho. Vou mandar porque é numa página do site, né? Que é específica para o evento. Então eu faço páginas específicas para a galera poder ter as informações lá direitinho, tá bom? Fábio, estou com as cordas invertidas, tudo certinho, mas tá difícil. Não consigo pegar a batida, as trocas. No início, primeiro formar bons acordes, tá? Acostumar os dedos ali a formar bons acordes. O primeiro grande desafio é esse, assim, você superar a dor nos dedos, superar as primeiras dificuldades para conseguir formar bons acordes. Logo na sequência, treinar o ouvido, a questão da batida. A batida precisa ser um negócio que precisa entrar no ouvido. Antes de sair batendo, antes de sair batucando, antes de sair fazer qualquer coisa, precisa entrar no ouvido. Obviamente, se você não tem uma experiência no instrumento de percussão, por exemplo. Porque vou dar um exemplo, tá? Quem é que toca pandeiro aí? Alguém toca pandeiro aí? Quem é que toca pandeiro no partido alto aí? Me diz aí, quem toca pandeiro no partido alto? Alguém diz aí, eu toco pandeiro no partido alto. Vamos pensar que isso aqui fosse um pandeiro, tá? Partido alto como seria, ó. Tum, 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 tá. Tum, tum, tá. Tum, 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 tá. Tum, tum, tá. Tum, 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 tá. Tum, tum, tá. Aí o Bira-presidente, né? Bira-presidente é espetacular, né? Aí ele faz... Então, essa é a batida, né? Tum 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 tá, tum tum tá, 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 tum 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 tá. A batida de parte do alto do cavaco é exatamente a mesma do pandeiro. E aí você pode enfeitar, obviamente, né? E aí vai. Quem é que sabia que a batida do partido alto do cavaco é igual a batida do pandeiro? Quem é que sabia aí? Sem segredo, ó. Sem mistério. Sem segredo. Sem segredo. Simples assim. Agora, se você toca pandeiro, por exemplo, faz todas as batidas para baixo, ó. Tudo para baixo, fiz tudo para baixo, ó. Ó. Essa é a batida, a estrutura da batida, né? Só que, obviamente, quando você tá com cavaquinho, você tem que procurar se divertir, né? Então vamos lá, se divertir, o que seria? Fazer uns floreios. À medida que você consegue gravar, de novo, no seu ouvido a batida, ó. Quem fazia muito isso era o falecido, né, saudoso Mário Sérgio. Aí você pode inventar, ó. Aí inventa. Mais um pouco vai clarear. Nos encontraremos outra vez. Com certeza nada apagará esse brilho de você. O carinho dedicado a nós. Bergamando
noite, não estamos só. Boa noite, pra quem se encontrou com amor, pra quem não desencantou, pra quem veio só sambar, pra quem diz no pé e na palma da mão, pra quem só sentiu saudade afinal. Obrigado no fundo do nosso quintal. Obrigado no fundo do nosso quintal. Obrigado no fundo do nosso quintal. Não sabia, não sabia, não sabia. Pois é, agora estão sabendo. Beleza, rapaziada? Escutando agora deu pra perceber, é isso aí? Assim, por isso que eu falo, o papel do professor é procurar simplificar. Cavaquinho é difícil. Se não simplificar no método, na forma de ensinar, no jeito de explicar, aí fica muito complicado. Então, para você superar o desafio, que é difícil, você precisa seguir um caminho que seja cada vez mais simples, objetivo e leve. Ó, é isso aqui que tem que fazer. Depois isso, depois isso, depois isso. Aí você vai. Agora, se começar a encher de coisa, de teoria que não te leva a lugar algum, com exercício que não te leva para lado algum, esquece. Você só vai perder tempo. Certo, gente? Vou encerrando por aqui. Agradeço demais a participação de vocês aqui na nossa live. Essa live de aquecimento, né? Do nosso evento Jornada do Cavaquinho. Quem ainda não se inscreveu, vai lá no site www.tocaresimples, tudo junto, sem acento.com.br/JC, de Jornada do Cavaquinho. Coloque o seu e-mail, o seu nome, e você vai receber os acessos tudo por esse e-mail que você cadastrou, tá bom? Deixa eu ver o Bruno aqui. Nunca toquei nada. Será que consigo aprender a tocar cavaco? Mas não tenho nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida, tá? Porque pergunto porque disseram que quem já toca violão seria mais fácil de aprender. Sim, quem toca violão tem uma facilidade maior. Quem toca qualquer outro instrumento vai ter uma facilidade maior, tá? Se você toca um instrumento de percussão, por exemplo, vai ter uma facilidade maior. Isso porque você tem... do ponto de vista musical, você tem uma inteligência musical maior do que as outras pessoas. Agora, isso não significa que quem não sabe absolutamente nada não vai aprender. Muito antes, pelo contrário. Eu particularmente, prefiro pegar gente do absoluto zero, que não saiba nada para ensinar. Por quê? Porque daí a gente consegue fazer a pessoa aprendendo do jeito certo, sem criar vícios, sem criar coisas que daqui a pouquinho é difícil de tirar. Então, para a gente poder fazer isso de uma maneira bacana, né? Tem todo um passo a passo, todo um roteiro aí para seguir, tá bom? Mas fique tranquilo, qualquer pessoa de qualquer idade, sem dom algum, foi o meu caso, não sabia nada, aprendi a tocar cavaquinho. Se eu aprendi, qualquer pessoa pode aprender. Acredite, se eu aprendi, qualquer pessoa aprende. Aí, obviamente, depois fica a seu cargo, assim, a seu critério, né? Se você quer mergulhar nos estudos e se tornar um músico profissional, beleza, vai exigir mais de você. Agora, para tocar num samba, num pagode, num churrasco com a família, de boa. Você treinando aí 20, 30 minutos, 40 minutos depois, né, que você já superou a fase da dor nos dedos, aí você treina um pouquinho mais aí, tranquilo. Show de bola, boa noite, professor, parabéns pela aula, obrigado, Robson. Boa noite, Paulo, boa noite, Souza. Obrigado pela informação. Imagina, camarada, tamo junto. Qual a marca de cavaquinho que você indica para começar? A marca de cavaquinho é aquela que cabe no bolso. O cavaquinho que você achar que consegue comprar é esse. Só não esquece de levar no luthier. Para saber mais disso, dá uma olhada na live que eu fiz ontem, se não me falha a memória, ontem ou anteontem, que fala exclusivamente sobre isso, tá? Importância de levar o cavaquinho no luthier. Qualquer cavaquinho. Novo, velho, usado, zero, não importa. Levar no luthier para deixar macio, tá bom? Até a próxima aula, Júlio. Valeu, até a próxima aula, galera. Amanhã, 19 horas, aqui no Instagram. 19 horas aqui no Instagram, a gente vai fazer mais uma live de aquecimento do nosso evento. Nosso evento vai ser dias 3, 4 e 5 de junho. Semana que vem, tá?
Não te perde nas datas aí. Fica ligado, coloca um alerta, alguma coisa para você não perder, tá bom? Deixa eu ver aqui, o Fábio. Professor, eu comprei um cavaco de marca Hoffman para aprender. Essa marca é boa? Fábio, vou ser honesto contigo, eu não conheço, tá? Não conheço essa marca. Mas assim, se tem caixa acústica, tem 4 cordas, é cavaquinho, dá para aprender com ele. Só recomendo levar pro luthier, tá? O Júlio já nos ajudou aqui, ó. Disse que foi ontem que eu falei sobre isso. Eu realmente não lembro. Mas se o Júlio tá falando, eu acredito, porque o Júlio tá acompanhando nossas lives aqui. O Júlio vem acompanhando direto. Obrigado, Júlio. Obrigado pelo apoio aí. Certo, gente? Ó, tenham todos um excelente final de noite. Abençoado por Papai do Céu. Para vocês poderem descansar agora. Aproveitem, descansem. Quem está indo trabalhar, tem um excelente trabalho. Quem está indo descansar, que tem um excelente descanso. E que o Papai do Céu abençoe a vida de todos vocês. Agradeço de coração terem me acompanhado mais uma vez por aqui. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.